continuação do nosso curso de biotecnologia, não é mesmo? Sim, você já sabe do DNA recombinante, sabe dos organismos geneticamente modificados, inclusive você sabe sobre aqueles que são transgênicos. Mas dá uma olhada nesse slide para a gente poder continuar com firmeza. Gráfico representando a distribuição mundial dos principais setores que utilizam ou desenvolvem a biotecnologia. Então, quando você olha essa distribuição, utilizando ou desenvolvendo biotecnologia, olha aqui de vermelho, maior parte, saúde humana. Mas como que se aplica biotecnologia à saúde humana, não é mesmo? Tá, que você já sabe que a gente consegue até produzir insulina para os diabéticos usando o quê? Bactérias, né? Os plasmídeos das bactérias, lembra? Mas não apenas, hoje a gente vai além. Então, como hoje a gente vai ficar mais, ok, não apenas, mas muito mais na saúde humana, um bom tempo aqui na saúde humana, é bom você perceber que é um setor que usa bastante, né? Abusa aí, graças a Deus, da biotecnologia e cada vez mais, certo? Mas também, claro, para soluções agrícolas, por exemplo, uma planta transgênica aqui, agora, uma soja transgênica aqui, se defende, por ser transgênica, ela tem um gene que ela se defende contra as pragas que atacariam ela, certo? Isso é apenas um exemplo, a produção de alimento, vamos enriquecer aí o alimento usando a própria biotecnologia, aplicações ambientais, etc, né, Chuchu? Mas para a saúde, inclusive, animal, mas para a saúde humana, ó, grande benefício aí, o uso da biotecnologia. Então, vamos lá? Bora! Então, para entender a importância não só na saúde pública, Chuchu, hoje a gente vai falar de exame de paternidade também, nós vamos falar de crimes, a cena do crime, uma gota de sangue. Oh, será que é do criminoso, da criminosa, essa gota de sangue aqui, ou é da vítima? Né? Então, nós vamos além, a gente vai passar por vários setores mesmo aí durante a aula, mas realmente na saúde a gente vai ficar um bom tempo, tá bom? Então, para entender tudinho isso, você precisa saber do tal do exame, do teste aí, a técnica de PCR, que está em alta a falar, né, sobre isso por conta da pandemia. Ah, fez o exame de PCR para detectar o vírus. Será que a pessoa está contaminada? Vai fazer o PCR quando? Como isso é feito? Em que fase, né, da contaminação é melhor que se faça esse tal exame para detectar o vírus, o SARS-CoV-2 na pessoa, com o exame de PCR, simbora? Simbora, Chuchu. Antes de mais nada, você tá vendo que vem do inglês, né? Eu que não vou falar inglês. Então, polymerase chain reaction. Bom, a gente está falando de duplicação do DNA em exponencial. Peraí, reação em português mesmo, ó, PCR, reação em cadeia da polimerase, né, e aí em português PCR, nada mais será do que um aparelho que eu tenho lá no laboratório, não é qualquer laboratório, um aparelho que se chama termociclador não à toa, tem a ver com temperatura daqui a pouco, e ele vai fazer duplicação do DNA, ou no caso do Covid-19, RNA daqui a pouco, em exponencial. Mas eu tô com uma já de cara, uma pulga atrás da orelha, porque para que a ciência iria querer duplicar o material genético de alguém, de um vírus ou de uma pessoa, seja multiplicar em exponencial um DNA em 2, em 4, em 8 dentro desse aparelho? Para que multiplicar assim o DNA da pessoa ou do vírus ou o RNA dele? Para que, pessoal? Para que? Gente, por exemplo, para a ciência forense. Já ouviu falar? CSI, a cena do crime? Então, por exemplo, tem uma gotinha de sangue ali, né? Na cena do crime. Eu vou lá investigar de quem é o dono ou a dona desse sangue. É do criminoso? É da vítima? Não é mesmo? Então, eu vou levar o DNA para o laboratório para analisar. Só que suponha que seja uma gotinha, ou mesmo que seja uma gotona, ou seja, de qualquer maneira eu tenho poucas moléculas de DNA, insuficiente para eu poder fazer
análise e chegar a alguma conclusão. Não seria bom duplicar o DNA ali daquele sangue, né, encontrado no sangue, de 1 para 2, para 4, para 16, quem sabe bilhões de cópias, amplificando, então, amplificação, duplicação, né, duplicando, fazendo essa amplificação, eu tenho mais DNA ali daquela gotinha de sangue, para eu poder, inclusive, se eu quiser, distribuir para outro laboratório. Me ajuda aí a fazer essa análise, laboratório? É um caso aqui famoso, vamos dividir o trabalho aqui? Então, manda uma amostra também do DNA que estava nesse sangue para outro laboratório, né? Então, eu quero mais DNA. Eu preciso, então, daqui a pouco, dessa técnica PCR para fazer as duplicações do material genético ali de modo artificial. Um termociclador vai fazer isso para mim, tá bom? Então, aplicado na ciência forense criminalística, por exemplo, tá? Outro, exame de paternidade, teste de paternidade. Não é que a PCR vai me falar quem é o pai da criança, nada a ver, mas vai duplicar o DNA do homem A e do homem B, a ponto de eu ter uma amostra suficientemente grande para poder analisar e falar, chegar à conclusão daqui a pouco com outro teste, se é esse ou aquele o pai dessa criança. Então, isso vai ficar mais claro ao longo da aula, porque você hoje ainda vai ver como é feito o teste de paternidade. Mas eu preciso de DNA do homem A e do homem B. Ixi, só que a amostra está pequena, vamos amplificar? Vamos com a PCR, tá bom? Para você ter, então, uma amostra suficiente a ser analisada em testes de paternidade. Estou falando de aplicações da técnica de PCR, que eu ainda explicarei para tudo. Estou vendo na tela atualidade, não é mesmo? Então, bora lá? Ô, Érica, já sei, é aquele exame que faz na farmácia para detectar a Covid-19? Não, aquele é de sorologia, aquele detecta outra coisa. Estou falando do PCR. Eita, que agora eu me confundi. Nós temos, então, para tirar essa confusão, repare, dois principais tipos de testes para detectar aí o vírus ou a defesa daqui a pouco contra ele, para ver se você se contaminou com a Covid-19. O exame de PCR, que a gente vai ver hoje, e tem também aquele da farmácia, que esse PCR não é feito na farmácia, só eu mal expliquei, só pelo começo, você acha que nas farmácias vai ter o quê? Termociclador, vai ter profissionais treinados com biotecnologia lá na farmácia, toda e qualquer farmácia. Não, são laboratórios. Então, por isso que muitas vezes, por exame de PCR, demora um pouco o resultado, apesar dele ser muito preciso. Ele é padrão ouro, né? A gente fala assim na detecção aí da Covid-19, mas vai para outra cidade, vai para Campinas, o laboratório que faz o exame de PCR, não é qualquer um, aí volta o resultado. Esse não, esse aqui é o teste de sorologia, que as farmácias todas não, né? As principais farmácias aí disponibilizam para a gente, então não vai confundir. E pelo gráfico, ó, dias desde o início dos sintomas, febre, cansaço, tosse, congestão nasal, Covid-19, tá bom? E eu tô vendo aqui que ao longo dos dias, após o início dos sintomas, porque eu não sei que dia que espirraram na minha cara, não é verdade? Mas eu sei o primeiro dia que eu tive mal-estar, cansaço, febre, aí eu conto a partir do primeiro dia do sintoma, tá bom, Chuchu? E aí eu percebo que logo nos primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sétimo dia, mais ou menos, né, gente? Aproximadamente varia de pessoa para pessoa, mas em média, na primeira semana após o primeiro dia de sintoma, o mais indicado teste para detectar a Covid, quando eu ainda estou lá sentindo pra caramba os sintomas bem no começo, é PCR, que vai detectar o material genético lá no laboratório, duplicando o RNA viral, daqui a pouco eu vou te mostrar como, para ver se você estava contaminado mesmo ou não. Porque se eu levo para o laboratório aí uma amostra que vai ser tirada pelo SUAB, assim, ó, PCR, é aquele aqui, ó, tá vendo só? É aquele que a gente começa pegando uma amostra aqui do fundo, nasofaringe, né, com um cotonete gigante, o SUAB, uma amostrinha de células para ver se estão contaminadas, leva lá para o laboratório, e se tiver material genético, RNA viral lá, eu vou amplificar a ponto de detectar, né, a contaminação e falar, pessoal, olha, nós amplificamos, estou repetindo essa palavra toda hora porque ela é importante, o material genético lá encontrado e era do vírus, cara,
né? Nós encontramos, sim, na hora de amplificar, deu bastante RNA viral lá do vírus. Ou não, eu fui lá, tentei, dei tudo, que eu vou falar a receita qual é daqui a pouco para o PCR, dei tudo para o termociclador lá, mas não veio RNA viral, né? Se tivesse lá, ia ter duplicado para caramba e iria constar lá. Mas não, deu negativo, ou sim, deu positivo. Mas repare que se eu quero detectar o material genético do vírus, tem que ser no começo, e não depois, quando eu já fiz anticorpos contra o vírus. Aí eu não vou detectar a RNA dele com PCR. Aí você vem aqui fazer PCR, vai dar negativo, e você está com vírus. Ah, você não detectou ele com o exame certo. PCR é para o começo, é para detectar o vírus, e não a defesa, os anticorpos IgG e IgM contra ele. Se eu fizer o PCR aqui, depois, lá pelo, sei lá, 12º dia, PCR, você não vai dar negativo, e você está contaminado. Né? Por que tá negativo se eu estou contaminada? Porque é um exame inapropriado para esses dias de sintomas. Você já tem muitos dias de sintomas. Defesa contra ele, eu não detecto ele. Mas aí eu vou fazer uso depois, aproximadamente do 10º dia, fazer uso mais indicado, aí sim, da sorologia, que detecta a defesa contra ele. Estou contaminado, porque deu IgG, IgM, são tipos de anticorpos contra ele. Tá bom? Assim como eu pego aqui no começo, 2º, 3º, 5º dia de sintoma, vou na farmácia fazer o exame de... Ai, gente, vai dar um falso negativo. Você já está contaminado, mas você fez o exame de anticorpo na hora errada, logo no começo. Era para mandar para o laboratório isso aí, fazer o PCR. Tá vendo, Chuchu? Mais indicado para o começo, e depois, conforme os dias vão passando, mais indicado é a defesa, né? Contra ele ser detectada no exame, aí sim, né? O teste rápido, assim conhecido. Tá bom, Chuchu? Então não vai confundir o PCR com a sorologia lá, o chamado teste rápido, certo? Que sai em 20 minutos na farmácia. O PCR não, vai mandar para outra cidade, né? Então vamos lá? Para você entender a técnica de PCR, eu tenho que muito rápido, Chuchu, revisar algo que você já estudou, que é a duplicação do DNA, certo? Então, eu me lembro que o DNA acontece com G, né? Fita dupla, daqui a pouco com o processo de duplicação, ó, certo? Eu vou obter de uma para duas, depois 4, 8, 16 moléculas de DNA. Vamos só lembrar que para isso são necessárias enzimas, e a principal delas é a DNA. Eita, que PCR! Tinha um P não sei o que lá, polimerase lá na técnica. Tá, então é bom lembrar que envolve a duplicação do DNA, que é semi-conservativa, você deve se lembrar disso. Várias enzimas, né? São 3 enzimas, sendo que a principal é a DNA polimerase envolvida nessa reação química. Onde? Presta atenção que é rapidinho, ó. Primeiro, para a duplicação do DNA no nosso corpo, eu não estou no termociclador lá da PCR ainda, tá? Estou no meu corpo. Isso está acontecendo agora no meu corpo. Acontecer com G, DNA fita dupla, primeira coisa, as ligações, pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, elas são quebradas, para que cada fita velha azul, separada uma da outra, receba uma chamada fita nova correspondente, cor-de-rosa. Então, de um DNA, eu fui, no final do processo, para 2, certo? Sendo que a enzima DNA polimerase, ela é a principal envolvida para formar essa nova fita a partir dessa fita velha. Essa nova fita a partir da fita velha. Por isso que a gente diz que a duplicação é semi-conservativa, porque ela conserva uma das fitas, aqui azulada, né? Da molécula original. Tá vendo aqui, Chuchu? Então, 2 moléculas de DNA a partir dessa molécula de DNA. Separa as ligações, chega uma fita correspondente nova para aquela fita velha e pronto, eu tenho a duplicação no final, revisão de flash do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Agora que você lembrou disso, eu posso ir lá para o laboratório que tem o termociclador, certo? Esse aparelho aqui, modernoso. Ele vai fazer isso aqui, de uma molécula de DNA da minha amostra, da cena do crime, ou do suposto pai, ou daqui a pouco, material genético de Covid é R, não é D. Aí eu preciso de uma explicação especial.
Mas eu tô lá na cena do crime, esquece a Covid agora, esquece Covid-19 agora, esquece, chuchu. Vamos para a cena do crime ou para o exame de paternidade. Eu quero duplicar e eu quero saber como ele consegue separar uma fita da outra. Tá vendo azul e azul separado aqui, azul e azul? Chegando uma fita nova correspondente verde e assim segue o baile, ó. Sempre uma fita nova para cada fita velha. Como que ele consegue fazer tudo isso? É para já, chuchu. Olha até quantos ciclos, né? Ele consegue fazer até entre 35 e 36, na verdade, ciclos. Ou seja, depois de algumas horas, se isso daqui leva pouco tempo, daqui a pouco eu vou mostrar para você, em poucas horas, cara, eu tenho, a partir de uma amostra no termociclador, eu tenho bilhões de cópias. Depois de 35 ou 36 ciclos, eu tenho cerca de 68. O pessoal da matemática, bota uma questão de matemática com biologia aqui, amplificação exponencial. Olha, isso pode acontecer, tá, Chuchu? Então, de uma para 68 bilhões de cópias ele pode fazer aí o termociclador, tá bom? Eu vou te mostrar esse gráfico aqui, mas antes deixa eu só... Aqui, ó, eu queria confirmar se era 2 ou 3 minutos. Estava tentando lembrar desse dado aqui. Sim, cada ciclo, cada divisãozinha aqui, Chuchu, leva de 2 a 3 minutos, ó. 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos, em poucas horas você tem aí, depois de 35 ou 36 ciclos, alguns bilhões de cópias daquele DNA. Caramba! E como que ele faz isso? O termociclador, você tem que saber o nome dele. Verdadeiro ou falso? PCR usa um aparelho denominado como termociclador? Verdade. Olha as amostrinhas dentro dele lá nos tubinhos, tá vendo? Tá bom. Temperatura. Então, peraí, deixa eu rabiscar para você entender melhor. Tem a ver, sim, o nome dele, termociclador, ele que faz PCR aí, com temperatura. Então, eu tô vendo aqui uma divisãozinha, eu tenho o primeiro e depois continua. Segundo, 3 pontinhos. Terceiro ciclo, mais uma duplicação, né? Quarto ciclo, enfim, até 35 ou 36 ciclos ele é capaz de fazer, né? Duplicações. Então, repare no primeiro ciclo, as fases para de um DNAzinho fita dupla, eu conseguir 2 DNAzinhos fita dupla, um primeiro ciclo, uma primeira divisão, tá bom? Érica, primeiro precisa separar as fitas. Boa, Chuchu. Então, primeiro, dá uma olhada aqui. Vamos fazer? Vamos. Eu vou fazer aqui embaixo. Tava aqui o DNAzinho que eu coloquei lá no tubinho, lá dentro, né? E aí, cara, eu preciso de uma altíssima temperatura para conseguir desfazer as pontes de hidrogênio aqui de modo artificial, certo? Separando, então, as duas fitas em alta temperatura. E vem logo a seguir uma temperatura menor no termociclador, ele vai lá diminuir a temperatura para fazer alguma outra coisa. O quê? Aproximadamente, é 50, 52, até 65 graus, né? Mas a gente baixou a temperatura do termociclador para ele fazer uma outra, passar por uma próxima etapa. Uma etapa que eles chamam de anelamento, onde, presta atenção aqui, ó, na cor, onde substâncias conhecidas como primers. O que são primers? Cara, são sequências pequenininhas de nucleotídeos, nesse caso de DNA, que se posicionam ali no trechinho onde eu quero fazer a duplicação, porque o DNA, de repente, como ele é grandão, eu posso querer regiões específicas, não o DNA inteiro. Eu quero duplicar só algumas determinadas regiões ali de interesse, então, no meu DNA. Então, essa substância, daqui a pouco eu vou apresentar ela melhor, tá? Que se chama primer, faz parte da receita aqui, são sequências pequenas de DNA que indicam onde é para fazer a duplicação. E a partir disso, vai ser feito nessa temperatura um pouco mais baixa, né? Do que da duplicação. Bastante mais baixa. Até que vai prestando atenção. Tem que saber todos esses detalhes? Não, peraí, deixa eu só chegar a uma conclusão com você. Até que o termociclador, ele vai aumentar um pouquinho a temperatura lá da amostra para passar por uma outra etapa que a gente chama de polimerização. Ou seja, agora vem a atividade da enzima, faz parte da receita aqui, eu tenho que colocar a enzima DNA polimerase, que vai fazer isso, ela vai montar, ela já sabe que trecho que a gente quer duplicar, o primer indicou para ela, então ela vai posicionar uma fita
nova para cada fita velha para concluir esse primeiro ciclo. O importante, não, você não precisa saber das etapas, calma, eu só estou falando para você ver que faz sentido ele se chamar termociclador, e para você entender daqui a pouco mais uma coisinha que tem a ver até mesmo com bactéria. Você viu que eu não falei de bactéria até agora, não tem nada de bactéria, mas você acredita que elas estão, entre aspas, escondidas aqui? Tem a ver com temperatura? Aguarde e confie. Até que esses dois, DNAzinhos aqui, vão passar por um segundo ciclo para ir para 4. Certo? Mesmo procedimento, para separar as fitas deles, separar, tem que ser em alta temperatura, depois baixa para o primer localizar a sequência a ser, indicar a sequência a ser duplicada, depois aumenta um pouquinho para aí sim a DNA polimerase organizar os nucleotídeos, fazendo ali a fita nova para cada fita velha, tá bom? Bom, eu tenho bastante coisa ainda para te falar, mas você já está conhecendo melhor aí o tal do exame PCR. Pessoal, tá aqui, os primers, que são sequências pequenininhas aí, nesse caso, material genético é DNA, indicando que trecho vai ser duplicado, onde a DNA polimerase tem que atuar, e aí vão acontecendo os ciclos, tá bom? Vem comigo aqui, Você falou que tinha a ver com bactéria. Vocês colocaram bactéria no termociclador? Craque não, pelo amor de Deus. Não é isso. Desculpa que cortou um pouquinho aqui, eu não tinha visto, Eu já falo o que está escrito aqui, tá? É que é o seguinte, cara. Alguém na ciência, algum dia, foi lá no Parque Yellowstone, nos States, sabe, nos Estados Unidos, o Parque Yellowstone, famoso, que tem esses geysers. É isso que estava escrito aqui. A gente escreve geysers. Essas fontes termais aqui, e descobriu que tinha bactéria. Gente, nós estamos em 2020 fazendo uso de uma técnica para duplicar material genético daqui a pouco do vírus, a ponto de detectá-lo ali na amostra. Mas isso tem a ver com uma descoberta de muitos anos atrás no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, alguém que foi lá, nada a ver com a pandemia, pesquisar, deixa eu ver, tem bactéria aqui nessas águas quentíssimas, que interessante, deixa eu pesquisá-las, quem sabe algum dia a gente faz uso delas. E estamos fazendo uso delas hoje. Mas qual é a ligação? A ligação é a seguinte, você viu que precisa de alta temperatura aqui para começar o processo dentro do termociclador? Precisa, mano, quase 100 graus. 100 graus, cara. Eu preciso provocar a desnaturação do meu DNA, rompendo as pontes de hidrogênio para dar sequência ao processo. Sendo que no meu corpo isso ocorre com a DNA polimerase fazendo isso em 94 graus no meu corpo, craque não, em 36,5, se Deus quiser. Só que se eu colocar, então, a DNA polimerase mesmo, envolvida aqui nos processos todos, ela vai desnaturar e não vai servir de nada. Eu tenho que pegar, então, uma DNA polimerase de bactérias de fontes termais para aguentar o baque do termociclador. Olha que louco! Então, nós usamos não a DNA polimerase no processo aqui, nossa, humana, do nosso corpo, que não aguenta essa alta temperatura aqui. Mas nós usamos a DNA polimerase de bactérias e essas de fontes termais, extremófilas, termófilas, certo? Que aguenta esse baque aqui todo de diferença de temperatura e tudo mais e não desnatura. Tá bom? Essa DNA polimerase das bactérias que nós usamos aqui no termociclador, eu não uso a bactéria, eu uso uma enzima dela. Enzima DNA polimerase. Ela se chama TAC polimerase. É do inglês, aqua, não sei o quê, tem termo, não sei o quê. Tá bom, Chuchu? Mas é uma DNA polimerase, uma enzima de bactéria, chamada então a enzima TAC polimerase, que a gente usa aqui no termociclador por conta disso. Tá bom? Olha que interessante, Chuchu. Ô, Érica, mas e aí, tá legal, mas de tudo isso, o que o vestibular pergunta? Boa, simbora? Pergunta, o que é necessário para fazer a amplificação de material genético, seja DNA ou RNA, que vai ser o caso lá do Covid-19, ele é vírus de RNA. Tá bom, Chuchu? Olha, o que a gente precisa, Chuchu? Preciso da amostra, claro, eu preciso do DNA. Então, vamos duplicar o DNA? Eu preciso do quê? De DNA. Certo? Outra coisa, eu sei que é óbvio, mas você tem que falar. Outra coisa, eu preciso dos primers que indicam onde o trecho do DNA a ser
duplicado. Indica para a enzima onde ela tem que montar uma nova fita, tá bom? Outra coisa, eu preciso, cara, do tijolo para fazer a parede. Do que é feito o DNA que eu vou montar aqui? Nucleotídeos. Com bases nitrogenadas A com T, C com G. Então, eu preciso de nucleotídeos, obviamente, né? Senão eu não vou ter, claro, a amplificação do DNA. Eles são feitos de nucleotídeos. A pessoa que está um pouquinho mais perdida, só rapidinho, nucleotídeo é assim, ó, grupo fosfato, açúcar, pentose, e a base nitrogenada aqui na ponta do núcleo, tudo isso aqui é um nucleotídeo, é uma pecinha dessa, certo? E que pode ter A, adenina, ou T, ou C, ou G na sua composição química. Tá bom, Chuchu? Revisando também rapidão isso daqui. Então, eu tenho que dar tijolo para fazer parede. Simbora? Que mais? Claro, a enzima envolvida nesses processos, principalmente aqui no final, na hora que ela vai montando mesmo a fita nova, onde o primer sinalizou para ela tem que fazer isso. Então, não esqueça que a DNA polimerase que a gente usa lá não é a humana, é a de bactérias termófilas, que se chamam essas enzimas de TAC polimerase, tá bom? Mas aí você vai para a atualidade e vê que quando PCR é aplicado ao exame de COVID, nos primeiros dias de sintoma lá, né, para detectá-lo, ele não é de DNA, ele é vírus, leve lá para a prova, de RNA. Ué, como é que eu vou amplificar RNA, cara? Peraí que eu estou desconfiada de uma coisa, que é um PCR especial nos exames de COVID, por ele ser feito de RNA, ó, na verdade, não é PCR, a gente simplifica. Ah, exame de PCR para COVID, é RT-PCR. É que a gente simplifica para. É um exame de PCR, sim, né? Mas é RT-PCR. Sabe por quê, Chuchu? Porque envolve uma enzima chamada transcriptase reversa, que eu já ouvi falar. O que é isso, Chuchu? Transcrição. Transcrição, quando você estuda lá no primeiro ano do ensino médio, é um fenômeno que ocorre no nosso corpo quando o DNA produz um RNA. Isso se chama o quê? Transcrição no meu corpo. Tá, mas e se isso ocorre ao contrário, o que não ocorre no meu corpo? Alguns vírus, o HIV consegue fazer isso, ó. Isso o quê? O contrário, transcrição ao contrário, cara. De RNA produzir molécula de DNA. Isso aqui é uma transcrição. Meu corpo não faz isso, de novo, meu corpo faz isso, tá bom? Mas alguns vírus, por exemplo, o HIV, que pode levar a AIDS, ele é assim chamado retrovírus, retro para trás, ao contrário, justamente porque ele tem essa enzima transcriptase reversa que faz transcrição ao contrário. Vai de R para DNA. É uma transcrição ao contrário. Tá bom, Chuchu? E por que você está falando isso? Porque, cara, se o vírus é de RNA e o termociclador ele vai amplificar DNA, eu tenho que fazer isso aqui, concorda? Então, é um exame um pouco mais complexo, que, primeiro, é feita uma transcrição ao contrário, o RNA do SARS-CoV-2, da COVID, ele é primeiro transformado em DNA, é um RT-PCR, então, certo? Que vai, o exame, na verdade, que vai detectar lá o material genético ou não, né? Da amostra lá do paciente. Então, vai primeiro ter que acontecer uma transcrição ao contrário no processo do PCR para o COVID, para depois eu amplificar esse DNA viral que foi feito agora, a ponto de detectá-lo ali no termociclador. Onde que vai aparecer isso? Eu vou te mostrar. Peraí, Chuchu. Ai, tá muito rabiscado, não entendi nada. Peraí, Chuchu. Primeiro, vamos lá. Então, vamos falar da COVID agora? Vai lá, é aquele do suave. Então, vai aparecer verdadeiro ou falso. Utiliza-se o suave, esse cotonete gigante aí. Outra coisa que eles podem pedir para esse ano, nas provas, Chuchu, eu falo esse ano, né? Porque tem gente que vai fazer vestibular esse ano, tem gente que é no começo do ano que vem. Tem provas das faculdades particulares aí para o final do ano, né, por exemplo. Então, eles podem fazer uma perguntinha aqui, ó, de anatomia, tá vendo? Olha, no exame para PCR, começa quando o suave é introduzido na região, ó, nasofaringe. Por falar nisso, faringe, então faringe tá aqui, ó, nasofaringe, bem no fundo lá e dá uma girada, tá? Faringe, por falar nisso, faz parte de que sistema?
Ah, entrou pelo nariz, foi na faringe respiratório. Errou. Como errou? Tá faltando. A boca, alimento, também cai na faringe. Então, eles podem fazer essa associação, tá, Chuchu, nas perguntinhas. Então, a faringe, não esqueça que ela faz parte tanto aqui do respiratório, quanto aqui, boca, ó, alimento, além do res, digestório. A faringe faz parte de 2 sistemas, repito, respiratório e digestório, tá bom? E eu estou suave, a ideia é ele pegar celulinhas que possivelmente estejam contaminadas ali, certo? E aí, Érica, e aí que vão ter que levar isso para um laboratório, você sabe que não tem esse laboratório em qualquer cidade ou em qualquer esquina, por isso, essa amostra, ela é transportada. Claro que ela é muito bem, se Deus quiser, identificada, eles têm controle por aplicativo, ó, os QR Code da vida aí, para ajudar na identificação, porque isso vai ser transportado para um laboratório. Então, eu estou em Mojimirim, fizeram o swab aqui em mim, por exemplo, isso vai para um laboratório em Campinas, por exemplo, vamos supor, tá bom? Então, vai ser transportado numa temperatura ideal, baixa, bem baixa, para não estragar a amostra. Aí vai ser transportado, beleza? Aí lá, os tubinhos com as amostras vão para o termociclador. E o que nos interessa aqui, que eu acho que eles vão abordar, é esse detalhe, que no caso do RT-PCR, como ele é vírus de RNA e o termociclador vai amplificar DNA, tem que acontecer isso aqui, ó. Uma transcrição reversa de RNA, o aparelho vai transformar o RNA do vírus em DNA e aí poder amplificar ele, como você viu, para entregar o laudo, o resultado. Ah, não, ó, colocamos a amostra lá no muco da pessoa e na hora de colocar no aparelho, não veio nada de material genético de vírus. Ah, não, vieram bilhões aí de moléculas com amplificação, eu pude com amplificação detectar, sim, positivo. Tá bom, Chuchu? Ah, agora faz mais sentido aquele gráfico, porque se eu quero detectar o material genético do vírus, o PCR é feito, tá vendo aqui técnica de PCR, nos primeiros dias, e não depois, quando eu já não detecto mais com o PCR o vírus, porque eu detecto só a defesa contra ele, os examinhos rápidos lá de anticorpos, tá bom? Pessoal, bem, vamos para frente, ó. Agora que já temos uma amostra de material genético suficiente para análise, vamos voltar para o teste de paternidade, por exemplo? Vamos lá? Ou do criminoso na ciência forense? Esquece Covid agora, Chuchu? Esquece? Esquece. Fui lá, amplifiquei o DNA do suposto criminoso, criminosa, ou do suposto pai. Fui lá, amplifiquei, agora eu tenho bastante material genético. Tá, mas como que eu faço esses testes na criminologia e o teste de paternidade? Como é que faz isso daí, Chuchu? Como eu amplifico o material genético a ser analisado, eu já sei, né? Mas a técnica para descobrir agora quem é o pai, quem é o criminoso, criminosa, é a técnica de DNA fingerprint, que será aplicada. Peraí, fingerprint, impressão digital de DNA? Isso. Impressão digital, cada um tem a sua. Então, eu vou detectar aqui quem é o dono desse DNA aqui. É o pai A ou o pai de verdade é o pai B? O pai que eu falo de verdade biológico, calma. Tá bom? Então, vamos lá? Essa técnica, então, que eu apresento agora, que se chama, anota lá, DNA fingerprint ou impressão digital de DNA, é ela que vai pegar aquele material genético amplificado e fazer o que com ele? Começou, Chuchu? Vem. Primeiro, presta atenção, eu vou passo a passo, tá? Aquele DNA que eu amplifiquei, eu extraí ele ou do sangue, ou da mucosa da boca. No caso do sangue, eu não peguei os glóbulos vermelhos, como aparenta aqui, ó. Eu sei que no desenho estão glóbulos vermelhos, mas por que que do sangue eu não uso material genético do glóbulo vermelho e sim do branco? Capaz, porque o glóbulo vermelho é anucleado, não tem núcleo, não tem DNA. Então, quando eu falo de amostra de sangue a ser analisada, eu vou analisar o DNA do sangue, de qual? Ó, da plaqueta, do glóbulo vermelho, do glóbulo branco, porque no sangue eu tenho várias células e fragmentos de células. Então, especificamente glóbulos brancos, porque os vermelhos não têm DNA. Aula de mamíferos. Os mamíferos, eu sou mamífero.
Apresentam hemácias anucleadas. Não tem DNA. Não tem núcleo, não tem DNA. Ah, mas então eu pego o glóbulo branco para analisar. Isso, Chuchu, um detalhe importante aqui, tá bom? Eu posso usar DNA que veio lá da raspagem da mucosa da boca. Então tá lá um suspeito, né? Eu posso pegar com um cotonete, raspar a boca dele, eu já pego células do suposto criminoso, eu tenho ali DNA no meu cotonetezinho, né? Então tá bom. Ó. Bulbo, a raiz então na cena do crime tinha o cabelo. Será que esse cabelo aqui, será que não é vestígio do próprio criminoso ou é da vítima? Vamos analisar o DNA? Então, quando vem o cabelo com o bulbo, ali tem DNA, com a basinha dele, tá bom? Em caso de estupro, por exemplo, Deus o livre, a pessoa foi estuprada, eu pego o sêmen, o esperma, o líquido que sai da ejaculação do rapaz, ali tem DNA do rapaz, claro, né? E eu levo para o laboratório para identificar quem é dono desse esperma, quem é o estuprador, quem é o dono desse DNA que eu vou analisar, com a técnica de DNA fingerprint daqui a pouco. Ah, não sei, porque tem pouco DNA, precisa amplificar, Érica, para poder chegar a alguma conclusão. Vamos amplificar no termociclador. Aí eu venho aqui fazer o que eu vou explicar agora, tá bom? Então, às vezes eu preciso ou não amplificar, né, aquela minha amostra. Ossos de cadáver, exumação. Olha esse cadáver aqui, vamos desenterrar, vamos pegar os restos mortais, fazer análise de DNA, que eu tô com dúvida se é mesmo a pessoa que falaram que tá enterrada aqui. Tô achando que enterraram outra pessoa aqui. Gente, não. Não, vamos lá fazer um teste de DNA no cadáver. Então, essa é uma perguntinha que pode vir para você. Como que nós obtemos o DNA para fazer análise em situações diferentes aqui, mas DNA, tá? Aí, chuchus, repare que eu peguei, por exemplo, do DNA dos leucócitos, da gotinha de sangue do crime, tendo amplificado ou não, né? Não importa, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou picotar. Mas, Érica, você tem uma tesoura microscópica para fragmentar o DNA? Tenho, e já conheço qual é, enzimas de restrição. É mesmo, enzimas de restrição são usadas na biotecnologia quando há necessidade de cortar, e aqui vai ter, você vai ver por quê, pedacinhos de material genético. Por que será que cortou em pedacinhos? Nós obtemos, assim, fragmentos de diferentes tamanhos. Para separá-los, utilizaremos a eletroforese. E aí vem, cara, a eletroforese, que faz parte do nosso exame DNA fingerprint. Calma que eu chego lá, tá bom? Então, aqui eu tenho um aparelho, vou explicar melhor com esse slide aqui, que envolve fonte de energia. Vou fazer a eletroforese em gel. Como assim, Érica? Não estou entendendo. Deixa eu explicar, então. Então, vamos lá. O que eu tenho mesmo? Vamos supor que eu tenho aqui a mãe, o DNA da mãe, na letra A. Suponha que eu tenho fragmentos de DNA de um suposto pai C aqui, ó. Quero ver se ele é mesmo pai biológico ou não. De quem? Dessa criança B aqui. Tá bom? Então, nos frasquinhos aqui, o que eu tenho mesmo? Ó, peraí, gente. Eu tenho pedaços de DNA da criança que eu coletei e cortei lá com enzimas de restrição, não sei por que ainda, mas cortei, né? Aqui, trechinhos, fragmentos de DNA da mãe, nessa amostra aqui que eu vou colocar no gel, aqui tem gel, ó, gel retirado de algas. Agar-agar. Isso, filho. Então, aqui nesse aparato tem gel pra caraca, né, pra caramba, onde eu vou colocar os fragmentos de DNA das pessoas envolvidas no meu exame. O meu teste aqui é de paternidade, tá bom? E daí, Érica? E daí que eu submeto, que interessante, né? Tudo isso a uma corrente elétrica. Por quê? Porque o DNA, ele tem carga negativa, sabia disso? Então, como aqui embaixo tem um eletrodo com carga positiva, ele tende o fragmento de DNA, como ele tem carga negativa, a ir para lá. Então, nesse aparato repleto de gel, fragmento de DNA, tende a ir lá para o positivo, ele que é negativo. Mas aí, como eles têm tamanhos, os fragmentos, e pesos diferentes, eles se distribuem aqui, nesse aparato cheio de gel, de novo, ó, Chuchu, de forma diferente. Alguns desses fragmentos da mãe, ó, outros fragmentos aqui da criança, e aqui da criança é ótimo, né? Pedaço da criança aqui. Fragmentos de DNA do suposto pai ali, Chuchu, eles vão se distribuindo de modo diferente aqui no gel.
mas tendendo a ir sempre para baixo. Mas quem fica mais para baixo? Os menores, que eles são mais leves e rápidos. Então, os trechinhos de DNA mais leves, menores, eles são mais rápidos, eles vêm mais rápido aqui para o gel, para baixo, em direção ao polo positivo. Já os maiores, que são mais pesados e lentos, eles tendem a ficar aqui nessa sequência mais para cima, certo? Para quê, Érica? Para você poder analisar isso comigo com a técnica de DNA fingerprint daqui a pouco. Então, primeiro eu tive que fazer uso de eletroforese para poder daqui a pouco chegar a alguma conclusão. E você vai me ajudar daqui a pouco a ver se esse aqui pode ser o pai biológico da criança ou não, mas eu tenho que olhar o que nesses fragmentos de DNA para chegar a essa conclusão? Eu não expliquei isso ainda. Eu só estou falando como que a gente distribui aqui, com a eletroforese, as nossas amostras de DNA nessa placa repleta de gel, submetida aí a uma fonte de energia, eletricidade, tá bom? Agora eu vou fazer a análise. Depois da eletroforese, agora eu vou ver se esse é mesmo o pai da criança ou não. Partiu? Partiu. Olha, para você visualizar essas bandas, acostume-se com esse termo, ó. Eu coloquei em algum lugar, acho que eu coloquei no próximo slide, ó. Essas bandas de DNA, essas faixas, essas bandas de DNA de um indivíduo, do outro, do outro, do outro, elas precisam ser coradas para eu visualizar melhor. Então, nós jogamos um corante aqui, brometo de etídeo, uma substância corante. Aí, esses fragmentos corados, eles reagem à luz ultravioleta que eu coloco aqui. Tem toda uma técnica. Ai, meu Deus, por isso que é caro fazer exame de paternidade, vai de 400 a 800 reais. É, filho, porque nós usamos uns produtinhos aqui caro, tem o trabalho do biotecnólogo, da biotecnóloga, tá bom? Então, veja, aí eu submeto a minha amostra à luz ultravioleta, visualizando aqui as bandas. Então, tem todo um procedimentinho aqui no final, tá bom? Aí, eu vou para a análise. Pessoal, que trechos do DNA vocês usaram aí? Que bandas vocês utilizaram, Érica? Porque que eu saiba, o nosso DNA tem muitos trechos, tem muitos genes. Cara, tem milhões de genes. E aqui eu tô vendo meia dúzia. Que trechos vocês utilizaram? Cara, nós utilizamos trechos denominados como VNTR. Calma que parece difícil, mas não é. Deixa eu te explicar. Então, aquelas bandas que aparecem ali para eu analisar daqui a pouco, se é o pai da criança ou não, são regiões que a gente chama de VNTR, do inglês, só para variar, ó. Number 10 repeats, número variável de repetições em sequência. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um cromossomo humano, tá vendo aqui? Um cromossomo, um DNA na forma de cromossomo. E eu tenho vários trechos que eu posso usar na minha análise, concorda? Inúmeros, nossa, muita coisa. Só que nós, ó, ampliamos aqui para você ver o seguinte, um trechinho do nosso DNA, e mesmo desse trecho, eu tenho só algumas regiões VNTR que eu vou analisar lá no meu exame. Por que vocês usam, o que são essas regiões? Por que você não pega qualquer trecho do DNA? Pega justo regiões VNTR. Porque são feitas de DNA não codificante. São regiões de DNA que não estão se abrindo, fazendo transcrição. Uma proteína vem a partir da tradução depois no ribossomo. Não, são trechos de DNA que nós todos, indivíduos, temos, que não codificam a produção de proteína nenhuma. Eles são inativos. A maior parte dos nossos genes são inativos, para falar a verdade. A maior parte lascada. Em torno de 1 a 2% dos nossos genes são ativos, fazendo enzimas. Mas por que vocês pegam justos não codificantes? Gente, porque eles são únicos nas pessoas. Deixa eu entender um pouquinho. Eu, Érica, tenho um gene codificante, faz de conta de enzima que dá a cor do olho. E meu olho é castanho. Ah, mas daqui do meu lado eu tenho uma pessoa que tem esse mesmo gene, igualzinho, não é único. Manda fazer, o olho dela é castanho. Não vou pegar esses trechos que codificam características igualmente nas pessoas. Eu vou pegar as regiões não codificantes, porque elas são individuais, são diferentes para cada indivíduo do planeta, Chuchu. Presta atenção, só aprofundamento você precisa dele. Nós usamos para análise, então, essas bandas de DNA não codificante, ou VNTR, que são exclusivas para cada indivíduo do planeta,
tá bom? É improvável a existência de dois indivíduos no planeta com o mesmo perfil genético e padrão de bandas lá no gel, a não ser, obviamente, que sejam gêmeos idênticos, univitelínicos, não fraternos, dizigóticos, e sim monozigóticos. Aí sim eu vou ter, claro, os mesmos trechos ali de DNA não codificante, certo? Agora sim, dito isso, responda, valendo agora o sonho da casa própria. Temos aqui o indivíduo F, as bandas, o padrão de bandas dele, isso foi retirado de uma amostra de sangue da cena do crime. F é o padrão de bandas do criminoso suposto, não sei, né? E o suspeito é o cara ou a menina A, suspeito ou suspeita B, suspeito ou suspeita C. Me diga, agora, faça análise. Mas você não explicou como analisa, eu sei, por instinto. Mentira, só com o que eu falei até agora. As pessoas respondendo, Chuchu. Valendo, sonho da casa própria. Quem é o criminoso F? É o suspeito A ou suspeita, né? Suspeito B ou suspeito C, cara? Eu nem expliquei como faz análise, os caras já estão respondendo e respondendo de modo correto, cara. Oi, que bonitinho, você que teve paciência, que é uma chatice até chegar aqui, que é a parte mais legal e gostosa, praticar isso daqui. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, é um exame de criminalística, não é um exame de paternidade, mas eu daqui a pouco vou mostrar um exame para você de paternidade, onde esse indivíduo F aqui tem esse padrão de bandas, e como é único para cada indivíduo, eu sei, tchanã, que o suspeito B é dono daquela gotinha de sangue. Ele é o criminoso. Então, você vem aqui, tá na mesma alturinha, ó, da distribuição lá no gel, certo? O suspeito B, que é dono do sangue F lá, que eu coletei na cena do crime. Então, sim, valendo o sonho da casa própria, seria B a resposta, beleza? Agora, vamos para mais uma? É que aqui já tá a resposta, eu sei, né? Então, vamos lá, ó. Então, mesma coisa, o padrão de bandas lá no gel, que eu consegui com o quê, cara? Com a eletroforese, mas agora eu vou fazer a análise fingerprint, tá bom? Então, vamos lá. Eita, que de longe eu consigo ver certinho, Érica, ó. Suspeito número 2, que é dono do sangue, da amostra da cena do crime, ó. Tá vendo que é único em cada pessoa, esse padrão de banda? Então, para identificar a amostra de cena de crime, é fácil, que isso é exercício, cai pra caramba no vestibular. Mas e quando é teste de paternidade? Vamos lá? Dá um pouquinho só mais de trabalho, mas também é facinho. Simbora? Então, vamos lá. Então, tá aqui a mãe, você percebeu? E o pai, biológicos? Sim, biológico. Vou provar que eles são pais mesmo. O casal, eles são de fato, esses dois aqui, a Flávia e o Lucas, eles são de fato filhos biológicos desse casal. São, como você sabe? Olha lá, Chuchu. Vambora? Pensa comigo. Vamos olhar só a Flávia primeiro? Ela tem esse gene que veio ou do pai ou da mãe. Não cai do céu, viu, gente? Vem do pai ou da mãe. Veio do pai ou da mãe? Na mesma alturinha assim você vai vendo, porque não vai estar coloridinho na prova não, tá? Veio da mãe, beleza. Vamos para uma próxima banda. Essa aqui, veio do pai ou da mãe? Veio do pai. Essa banda veio do pai. Essa banda veio da mãe. Repare que é só a primeira vez que eu estou fazendo aqui análise de um exame de paternidade na sua frente, mas você já está percebendo que tem que ter uma correspondência de cada banda da pessoa, ou veio do pai, ou veio da mãe, porque não cai do céu, tá bom? Assim como para o Lucas, ó. Isso aqui veio do pai dele, isso aqui veio o quê? Do pai, isso aqui veio o quê? Do pai, isso aqui veio o quê? Veio da mãe dele. Então, todas as bandas. Eu vou fazer mais um exercício que tem umas pegadinhas, viu, gente? Eu sei que tá ridiculamente, provavelmente fácil, mas sempre dá para complicar, lembra? Sempre dá. Então, vem aqui, só pega mais essa dica. Todas as bandas da Flávia, todas elas, tem que constar ali na soma do pai mais a mãe, tá bom? Então, bora lá? Bora treinar mais um pouquinho, porque nem sempre não, nunca vem coloridinho assim, mas eu vou ainda mostrar coloridinho para você ver o seguinte, ó. Quem é o pai biológico do homem? Quem é o pai biológico dessa criança aqui? O homem A, ó, ou o homem B? Como isso daqui foi tirado de teoria, não é um exercício, ele praticamente já está com a resposta aqui na tua frente,
né? Mas a ideia é que você venha e olhe, de repente, com o tempo, você vai fazendo, mano, só de bater o olho. Mesmo assim, eu tenho medo de errar, porque tem uns exercícios de pegadinha, eu gosto sempre de riscar na prova, eu vou riscando, deixa eu ver. Esse aqui, opa, desculpa, começa lá da criança, por favor, Chuchu. Horas, bolas, tá bom. Bom, então esse trecho veio daqui, possivelmente, não sei, que às vezes bate e não é. Bateu isso aqui, o ré não bate. Tá bom, então peraí. Isso aqui, por enquanto, tá, parece que tá beleza, hein? O homem A, pai biológico. Ó, você viu que ele é o pai mesmo? Agora aqui, ó, fui buscar. Se não tá na mãe, tem que estar no pai. Não tá. Ah, esse aqui veio da mãe. Esse aqui, se não tá na mãe, tem que estar no pai. Não tá. Tá vendo que você vem na mesma autoria? Já entendi, Érica. Calma, pera aí. E assim vai, Chuchu. Esse aqui veio da mãe. Esse aqui veio da mãe. Esse aqui, se não veio da mãe, tenho que achar no pai. Não achei. Então, o homem B não seria o pai dessa criança. Até aqui, facinho, sem complicação. Tá bom? Mas eu vou conseguir daqui a pouco complicar. DNA da mãe apresenta correspondência no DNA da criança, né? Que mãe foi a que pariu, não tenho dúvida de que ela é a mãe biológica, a não ser que. Opa! Trocou o neném na maternidade? Aí eu teria que ver se bate com o da mãe também, né? Mesma coisa, tá, Chuchu? As bandas restantes, quando a criança veio dessa mãe mesmo, biológica, as que não estão na mãe têm que obrigatoriamente ter vindo do pai, né? Senão não é o pai, beleza? Olha aqui, só para mostrar a alturinha com pontilhado, né? Que tem que ser a mesma para constar ali, para você ter certeza, né? Às vezes você precisa na prova fazer o risquinho ali para ter certeza, o visual às vezes te engana, né? Então aqui, vamos lá, só mais rapidão. Aqui, ó, veio da mãe. Aqui veio, será do homem B? Reserve. Veio da mãe. Veio, será do homem B? Reserve. Veio da mãe. Veio da mãe. Veio do homem B. Ah, sim. Eu vi que o homem B é o pai dessa criança e não o homem A. Certo? Érica, deixa eu treinar. Pera aí, Chuchu. Então, essa técnica DNA fingerprint começa com a eletroforese, tá bom? Preciso ali no final da radiação ultravioleta, você viu, para eu poder enxergar bem as bandas que estão coradas. O corante reage lá com melhor visto, né, com a radiação ultravioleta. E aí, turma, eu vou pedir para você fazer primeiro este exercício. Filho 1, veio isso daqui, ou veio da mãe ou veio do pai. Mas bateu, você viu, pelo menos por enquanto. Aqui, filho 1, Chuchu. Caiu na Olimpíada de Biologia, Marcela? Caiu, Chuchu? Exatamente, caiu sim. Aqui, ó, eu não tô encontrando correspondência, ó. Caramba, se não veio da mãe, ó, tem que ter vindo do pai, tá esquisito, reserve. Isso aqui veio da mãe, isso aqui veio da mãe, isso aqui não veio da mãe, teria que ter vindo do pai, ó, não tá na linha. Isso aqui tá esquisito. Os outros batem, você percebeu? 2 e 3. 2 bate certinho, não vou perder tempo para ir para outro exercício. Então, é o pai biológico dos filhos 2 e 3, mas não bateu ali com o filho 1. Agora, quando eu falo que dificulta um pouquinho, mesmo assim, ó, não é tão. Vai, tenta fazer esse daqui. Simbora, peraí, agora foi. Eita, que alguma coisa aconteceu. Eita, que ou eu errei aqui no gabarito, vamos ver? Ou vocês que erraram, vamos ver? 5 pode ser filho biológico desse casal? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu que errei, Chuchu. Eu posso ter errado aqui na hora de colar os trequinhos, tá? Veio. Opa. Opa, epa. Opa, calma. Ufa, olha aqui de longe na tela. É ruim, né? Ó, bateu sim. Pode, filho. Pode sim. Não errei, não. Tá certo? Tá, minha resposta tá certa. É a B mesmo, né? Porque eu conferi ontem, mas fiquei com medo agora de eu ter errado e vocês acertado, que pode acontecer, né, filho? Não falei? 5 é filho biológico do casal? Sim, é. É isso que eu tô falando, Jason. Por isso que isso aqui é um pouco mais difícil. Por causa do português, né? Por causa da biologia.